Lúcia, eu esqueci, mas nós temos também um retiro aí das mulheres, né, da região, né? 30 de junho agora. 30 de junho, nem que esfrie. 30 de junho, nem que esfrie. 3, 4 aí. O Heraldo está com medo do frio. Pastora Lúcia gosta do frio, né, pastora Lúcia? Só que no inverno ela vem bem agasalhado para a igreja, mas ela jura que gosta do frio. Mas, gosta do frio, mas se queimar o chuveiro, compra um novo, né? Não toma banho na água gelada. Dois. Mas amém. Então, sempre, irmão, que você puder, tiver um evento regional, sempre falam os nossos líderes aí, sempre tiver um evento regional, a gente tem que estar junto, tem que participar. É bênção demais. Coisas que Deus faz aqui, há coisas que Deus faz lá na célula. Cada culto é um culto diferente, algo de Deus acrescentando na nossa vida diferente. Então, quando você tiver uma oportunidade, não perca, aproveite, sempre que você puder e conseguir, participe. Você vai ver como Deus, Ele sempre acrescenta na nossa vida, é bênção demais, amém? Vamos aqui para o que interessa agora, a mensagem, a palavra de Deus, para este domingo, dia 11 de junho de 2023, oh glória a Deus, 11 de junho de 2023, Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Algo que Deus preparou para este dia, Deus preparou para hoje, e que vai ecoar aí a semana toda, lá na nossa célula, na nossa casa, na nossa devocional, tenho certeza. Então pega a tua Bíblia, uma Bíblia boa, se você trouxe no livro de Salmos, o Salmo de número 133, quem já conhece de cor, já vai falando aí, o que diz o Salmo 133? Essa confusão aí mesmo, glória a Deus, é isso aí mesmo. Viu a importância do ensaio, irmão? Quando faz as coisas sem ensaio, fica assim, ó. Mas daí se ensaiar, a gente ensaia bonitinho, e daí faz tudo junto, e daí diz assim, ó, quer ver, ó? Vamos lá, bem ensaiadinho. O que é que diz o Salmo 133? Viu como melhorou? Não ficou bom ainda. Mais alguns ensaios aí, fica top. Mas amém. Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor vida para sempre. Amém? Primeira frase, a última. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a última frase, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Feche teus olhos, Pai, fala conosco mais uma vez através da tua palavra. Espírito Santo, nós precisamos de ti. É o teu momento, é a tua hora, nós estamos na tua casa, viemos, Deus, para ouvir a tua palavra, sermos exercitados pelo Senhor, despertados, meu Deus, capacitados. Então fala conosco nesta hora, no nome de Jesus, amém. Amém, se assente, fiquei tranquilo, na medida do possível. Glória a Deus. Uma chuvinha lá fora, depois da chuva vem o frio. Com o frio vem o crentão, glória a Deus. Célula especial, só com quirerinha, aquela, como é que chama? Ai meu Deus, chá de amendoim. Quem já tomou o chá de amendoim aí? Quem sabe o que é? Leite, ó, amendoim moído, leite condensado e um pouquinho de coco, irmão. Como é que vai ficar ruim? Não precisa nem ter experimentado, já dá para ter certeza que é bom. Não tem como ser ruim. Experimenta lá, procura depois a receita, faz lá na tua célula, no dia do teu lanche, leva lá, vai ser sucesso. Você vai ver. Dá um calorão na gente, é top. Mas vamos aqui o que interessa. Ó, quão bom
E quão suave é que os irmãos vivam em união. Depois deste texto, essa primeira frase, tem toda uma explicação ali, um contexto, para explicar o que acontece, como acontece. Você pode depois pesquisar, se você ainda não sabe. Ele fala sobre a unção, sobre Arão. Depois ele fala sobre o Monte Hermon, onde o orvalho que congela e depois derrete e forma rios, e onde Deus ordena a bênção. Mas o intuito principal do texto é mostrar algo que não só aqui no livro de Salmos, mas em muitas passagens, em muitos momentos da Bíblia, fala sobre a importância da unidade. O que Deus faz, ou o que é possível que Deus faça quando há unidade. Ele diz que é bom e suave é que os irmãos vivam em união, e dá o porquê. Ele diz porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Portanto, nós podemos dizer que a unidade, a união ou a comunhão é um ambiente específico, é o melhor ambiente para que Deus derrame dos céus sobre nós a sua bênção, para que Deus derrame dos céus sobre nós a vida. Ora, se a Bíblia diz que quando estamos em unidade, Deus derrama a bênção sobre nós, então, irmãos, isso nos leva a crer que é muito importante que nós cultivemos, e que nós, mais do que talvez cultivar, que nós possamos nutrir e permanecer e ampliar a comunhão e a unidade, para que possamos dar ou oferecer esse ambiente propício para que a bênção de Deus venha. A unidade, então, é o melhor momento. Na unidade é onde Deus trabalha, é na unidade que a bênção de Deus vem, é na unidade em que os milagres acontecem. Quando há unidade, então, Deus está a nosso favor. A Bíblia nos alerta sobre a importância da unidade. Deus derrama, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Mas uma outra coisa que nós precisamos talvez entender e perceber, que se a unidade é tão importante, se a unidade é talvez algo vital, não só na igreja, não só nas nossas células, mas talvez também na nossa casa, na nossa família, a união de princípios, de valores, de visão, de como caminhar junto. Aonde há unidade, a Bíblia diz, aonde há união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. E eu vejo de Deus uma preparação. Deus está nos preparando, Ele está buscando ambientes propícios para poder derramar bênção, para derramar a vida para sempre, como diz aqui no Salmo 133. A verdadeira unidade, ela só é alcançada através do Espírito Santo. É só Deus, através do Espírito Santo, é que consegue manter, ou consegue construir, e de fato nos fazer permanecer em unidade. Eu tenho falado muito aqui sobre isso nos últimos dias. Deus tem me impulsionado a isso. Esta frase: a igreja é o lugar que tinha tudo para dar errado. Já falei isso aqui algumas vezes, não falei? Mais uma vez, Deus está nos movendo, Deus está indo nesta direção. A igreja tinha tudo para dar errado, nós tínhamos tudo para não funcionar. Todos os elementos que algo precisa para errar, nós encontramos na igreja. Mas ela só funciona e ela só dá certo. E você vai, se Deus nos der graça e o Espírito Santo de Deus falar ao nosso coração, nós vamos compreender essa verdade bíblica, para que nós possamos construir um ambiente favorável, para que a bênção de Deus venha sobre nós, venha sobre a nossa vida, a nossa casa. Um ambiente de unidade, porque a unidade é crucial, a unidade é essencial, mas a unidade também é muito frágil. Irmão, o tema da mensagem dessa semana é a fragilidade da unidade. Como pode, mas é importante a gente compreender algo que é tão importante, algo que a Bíblia diz que é crucial, algo que a Bíblia diz, ou o próprio Deus disse quando viu o povo construindo a torre de Babel. Deus olhou o povo construindo a torre num propósito errado, e Deus só interviu porque o propósito estava errado. Se você não conhece bem a história, pesquise depois em casa sobre a torre de Babel. Deus olhou para o povo e eles construíam a torre e estavam tendo sucesso. Então Deus olhou para aquele espírito de unidade,
Quando Deus olhou o povo trabalhando como um só, Ele disse: mas agora o povo é um, e não há nada que eles não possam fazer. A Bíblia, ela fala muito sobre os benefícios da unidade da comunhão, mas nós precisamos estar atentos para percebermos como ela é frágil. Nós vivemos ontem um dia especial. Como foi bom, como foi legal, né, Hélio? Cadê o Hélio? Até um chimarrão nós bebemos, né, Hélio? Queimou a língua, Hélio? Não queimou a língua? Tem certeza, Hélio? O chimarrão tomamos, fomos conversando no ônibus e viemos também conversando. Um momento de unidade lá, o que Deus fez naquele lugar. Homens de várias igrejas, 3 cidades juntas, Araucária, Contenda e Lapa. E o Espírito de Deus sobre nós, falando conosco de uma maneira forte, trazendo salvação, vida, cura, transformação. Nós vimos Deus agindo ontem lá de uma maneira especial, porque havia unidade, uma unidade de propósito, e onde há unidade, o ambiente é favorável para que Deus possa agir. Mas já vivemos outros dias, já vivemos outros momentos de unidade e comunhão na igreja, talvez na nossa casa, na nossa família, e às vezes sem entender como, ou sem saber o porquê, porque não vigiamos e não estamos atentos, nós perdemos este sentimento. Nós perdemos e precisamos estar atentos então a isso. A fragilidade, algo tão crucial, algo que Deus valoriza, um ambiente propício, mas que é de uma fragilidade tremenda. É muito fácil desconstruir aquilo que às vezes construímos com muito tempo. E eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a fragilidade e apontar hoje aqui alguns inimigos da unidade. Algo que Deus falou no meu coração, para que a gente esteja atento, porque, irmãos, mais difícil talvez do que construir unidade seja mantê-la. Mais difícil do que chegar em um tempo, mais difícil do que entendermos uma mesma visão, mais difícil do que compreendermos os valores de Deus, ou o chamado de Deus, ou o propósito de Deus na nossa vida, é nos mantermos neste propósito, é nos mantermos neste chamado. Às vezes é fácil compreender o Evangelho de Cristo, difícil mesmo é caminhar por Ele, difícil mesmo é se manter nele. A unidade é assim, algo importante, algo crucial, mas de uma fragilidade tremenda. Então precisamos estar atentos a alguns inimigos, e o primeiro deles, o primeiro inimigo da unidade, que você vai entender, preste bem atenção. O primeiro inimigo da unidade é o homem natural, o homem natural que nós somos. A unidade, irmão, é algo antinatural. Não desejamos naturalmente viver em unidade, nem ter tudo em comum. Nós gostamos mesmo é de ser diferenciados e especiais, e algumas vezes ainda narcisistas. Olha aqui, irmão, o homem natural, ele é anti-unidade. Naturalmente, nós somos contrário à comunidade. É algo natural nosso. Nós não gostamos disso. Nós não gostamos de comunhão naturalmente. E o maior exemplo que a gente pode dar, e a maior visão que a gente pode trazer para explanar isso, é que quando nós estamos andando em Deus e porventura começamos a esfriar, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que nós fazemos é abandonar a unidade do corpo de Cristo. Uma das primeiras coisas, talvez a primeira atitude nossa: eu não vou mais na célula, eu não estou mais a fim de ir na célula, não estou mais a fim de conversar com os irmãos da igreja, não estou mais a fim de ir na igreja. Ou começa a já distanciar, dissociar dos propósitos. Já não tem mais aquela alegria de caminhar junto, já não tem mais aquela alegria de estar inserido no corpo, já não tem mais o prazer de caminhar em unidade com a igreja, porque quando nós vamos esfriando, o Espírito Santo vai se afastando, o homem natural vai assumindo o controle, e então ele começa a impor os seus desejos, e ele diz: eu não quero caminhar em unidade. A unidade é um processo antinatural. É somente Deus, a unidade é o processo sobrenatural do Espírito Santo no homem, que o possibilita abrir mão de si mesmo em favor do outro.
É só quando nós estamos em Deus, quando o Espírito Santo está ativo em nós, falando no nosso coração. É Ele quem impulsiona o nosso coração e nos leva a desejar a caminhar com os irmãos. E nos leva a desejar a caminhar numa unidade de propósito. É quando estamos saudáveis, curados por Deus, é que nós começamos a procurar então essa comunhão, esse andar junto, esse caminhar junto. Não é um processo natural. Unidade não acontece naturalmente, não acontece por acontecer. Nós precisamos lutar por ela. Nós precisamos decidir o que queremos. Sabe o que é natural, irmão? Sabe o que é natural? Que é um processo natural que a gente não precisa fazer esforço nenhum para fazer, para ter, para conquistar. O pecado. Quem é que gosta de pecar aí? Levanta a mão, quero ver. Só eu, irmão. Só eu. Ah, 1, 2, 3 aí. Ô, irmão, essa carne aqui, ela é apaixonada pelo pecado. Até Paulo, o apóstolo, Paulo, o maior escritor da palavra de Deus, Paulo, homem que até hoje nós invejamos até a sua vida, e queremos ser como ele. Um dia ele falou: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. A gente não precisa se esforçar para pecar, irmão. O pecado, ele é natural. O processo natural do homem, eu já falei sobre isso alguns dias aqui. Nós somos uma máquina de pecado. É natural. Assim como a vaca dá leite. Lembra que eu falei da vaca? Assim como a vaca dá leite, o homem produz o pecado. Assim como o chão produz a erva, nós produzimos o pecado. É natural do ser humano. Isso nós não precisamos nos esforçar. Isso é natural. Isso vai acontecendo. Aliás, nós lutamos contra essa nossa natureza. Nós temos que sempre vigiar e orar e buscar em Deus. E estamos sempre na luta e lutando ainda. Chega o dia, a gente contou uma mentirinha. A situação aperta, a gente vai lá e mente na cara dura mesmo, para se livrar do B.O. Ainda quando a situação aperta, quando a gente vê, a gente já olhou que não era para ter olhado. Quem que nunca se pegou bem no meio do pecado? Fala a verdade, irmão. Bem no meio do pecado, você se pegou, ai meu Deus, já estou de novo, ai. Aí fica chorando, desesperado. Que pecou, Senhor, me perdoa. Porque é um processo natural. O pecado é natural, mas a unidade é antinatural. O homem natural é inimigo da unidade. O homem natural, ele é inimigo da comunhão. E é por isso que a gente fala, e eu tenho dito, Deus tem falado conosco, que a igreja tinha todos os elementos para não dar errado, para dar errado, aliás. Tinha todos os elementos para não dar certo, porque nós somos homens e mulheres naturais. E a coisa só funciona e só dá certo quando o Espírito Santo de Deus começa a agir na nossa vida, começa a agir na nossa casa, começa a trabalhar no nosso coração e nos leva a fazer e andar em ambiente sobrenatural, porque a unidade é construída sobrenaturalmente pelo Espírito Santo de Deus. É só Deus e o Espírito Santo. Por isso que ela precisa ser buscada. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por isso que um dos primeiros sinais de que nós estamos deixando a Deus, estamos nos afastando de Deus, é que não queremos mais a unidade. Não queremos mais viver como o homem natural, naturalmente. Ele não quer ter comunhão com a igreja. Ele não quer ter comunhão com os irmãos. Ele não quer ter comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Ele quer estar afastado, ele quer estar longe. Como o filho pródigo, quando decidiu que não queria mais, ele deixou a casa do pai, porque ele não queria mais ter comunhão na casa do pai. Ele não queria mais caminhar em unidade na casa do pai. Os primeiros sinais de que a coisa está dando errado
é que nós queremos fugir, queremos nos distanciar. É o homem natural, inimigo da verdadeira unidade, que só é alcançada através da unção e da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Irmãos, às vezes a gente pode estar dentro da igreja, frequentando a igreja, frequentando o culto, mas não estar vivendo em união, irmão. Não estar verdadeiramente unidos no mesmo propósito. Às vezes nós somos só aquela multidão, eu preguei semana passada, buscando o seu pedaço, buscando a sua necessidade, e não temos prazer em Deus e na união, em caminhar com as pessoas. Não falamos a mesma língua, não estamos imbuídos da mesma missão, não queremos estar de verdade envolvidos naquilo que Deus está fazendo. Estamos no meio da multidão como apenas alguém que está assistindo o agir de Deus, um espectador das coisas de Deus, daquilo que Deus está construindo, daquilo que Deus está fazendo, porque não queremos envolvimento. Não queremos envolvimento na visão, não queremos envolvimento no que Deus está fazendo. É o homem natural rejeitando a unidade do corpo de Cristo. O segundo inimigo da unidade, que nós precisamos estar muito atentos, para que eles não venham a trazer e destruir aquilo que Deus está construindo em nós e na nossa vida, e talvez na tua casa, na tua família, chama-se o inferno. O diabo, claro, o cramunhão, o chifrudo. Hoje de manhã o nome é o Janho, né? O Janho, o lá de baixo, o outro. Que mais, irmão? Como é que chama? Como é que chama aí? Hã? Como é que é, Kelvin? Você falou aí? O chifrudo? Hã? Capiroto? O cramunhão? Ai, chama tanto nome, né? Às vezes ele tem medo de chamar de diabo. É o diabo. O pastor não chama o diabo, bate na madeira 3 vezes. Não chama. Não chama que ele vem. Irmão, não sei onde é que está escrito que precisa chamar ele. Não precisa chamar não, ele vem sem chamar mesmo. Ele é ladrão. O ladrão não precisa chamar, ele vem. Mas às vezes a gente não quer chamar porque tem medo. Mas o inferno, Satanás, sabe que a unidade da igreja a torna imbatível, portanto não poupará esforços em desmantelá-la. Olha, eu acabei de falar da Torre de Babel. O próprio Deus enxergou, o próprio Deus declarou, ele disse que agora o povo é um, e não há nada que eles não possam fazer. Mano, se Deus viu, se nós sabemos, então o inferno também sabe. Ele sabe que é a unidade da família, ele sabe que é a unidade do relacionamento, ele sabe que quando há unidade, então não há nada impossível. Quando há unidade em Deus, quando há unidade de propósito de Deus, quando a família está vivendo o propósito de Deus em unidade na sua casa, quando a célula está vivendo o propósito de Deus em unidade, quando a igreja está vivendo o propósito de Deus em unidade, quando o povo de Deus está vivendo o propósito de Deus em unidade, então não há nada que não possa ser feito, porque onde há unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não há impossível mais. E Satanás sabe que onde Deus ordena a bênção e a vida, ele não tem chance. Quando Deus ordena a bênção e a vida, o inferno já perdeu. Quando Deus ordena a bênção e a vida, Satanás tem que ficar distante, porque onde Deus está, onde a bênção de Deus está, milagres começam a acontecer. Não tem espaço. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Onde há unidade, o inferno sabe disso. E é por isso que ele tenta, de alguma forma, a nos desestabilizar, porque ele sabe que a unidade é importante, ele sabe que a unidade é um momento específico de Deus de agir, mas ele também conhece a fragilidade da unidade. Ele sabe que é fácil destruí-la, é fácil desestabilizá-la, é simples. Se Deus nos entregasse unidade num pacote,
Eu acredito que no pacote viria escrito lá, cuidado, frágil. É muito frágil. É muito frágil, primeiro porque o homem natural já não quer. Olha, irmão, o homem natural já luta contra. E depois do homem natural que não quer, vem o inferno, louco de vontade de alimentar o homem natural, para que ele tome as rédeas e isso seja destruído. Acontece que o inferno não é bobo, irmão, preste atenção, olha aqui para mim. Satanás, ele não age em confronto. Ele sabe que se a igreja está unida, se a família está unida, se Deus está presente na casa, se Deus está presente na célula, se o propósito de Deus está sendo construído, se tem unidade, Deus está presente, Deus está no negócio, Deus está na casa, Deus está na família, Deus está na célula, Deus está na igreja. Então ele não vai entrar em confronto com Deus. Não haverá confronto. Ele vai perder. Ele não vai aparecer e dizer, vamos brigar, vamos para o pau. Não vai. Ele é ardiloso, é astuto. E além de que a Bíblia diz que os demônios temem e tremem diante de Deus e na presença de Deus. Então ele não parte para o confronto, mas ele busca uma forma de desbaratar, de destruir, de desmanchar, desmantelar a unidade que traz e mantém a bênção de Deus na nossa vida e na nossa casa. Então ele vai encontrar um meio, ele vai começar a procurar um meio. Ele já sabe que o homem natural já não quer, o homem natural já não aceita. Então ele não pode talvez entrar na casa, ele não pode entrar na família, ele não pode entrar direto na célula, ele não pode fazer barulho aqui na igreja, ele não pode ir lá no encontro com Deus, ele no confronto ele não consegue. Então ele vai com seus planos ardilosos. Então ele começa a impor pressão. Ele não pode usar talvez um marido cheio do poder de Deus, um homem de Deus. Satanás não vai usar o homem de Deus, não consegue. Mas então ele tenta achar alguém, porque está assim, irmão, de endemoniado por aí andando, ó. Está assim de pessoas que estão à mercê do inferno, para serem usadas como instrumentos do diabo, para provocar o homem natural, alimentá-lo e fazê-lo desistir do projeto de Deus, da base da unidade. O marido vai trabalhar e lá na empresa é pressão, 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 pressão. A mulher está em casa e pressão. E ele começa a trabalhar na célula e no trabalho e no cansaço. E a gente começa a olhar e ele começa a tentar achar um meio de trazer, de desestabilizar, de trazerem a instabilidade, para que o homem natural desista, para que o homem natural se rebele, para que o homem natural desista de Deus e comece a buscar o controle ele mesmo e desistir da unidade. Porque se ele desistir da união e da comunhão e da unidade, então abre-se a porta que o inferno precisava para entrar e provocar destruição e morte. A unidade onde Deus ordena a bênção e a vida. Mas se não há unidade, não tem a bênção e não tem a vida. É a Bíblia que está dizendo. Então o inferno é sim o inimigo da unidade, ele é o inimigo da unidade. E é por isso, irmão, que nós não podemos baixar a guarda nunca, preste bem atenção. Porque às vezes a gente está andando com Deus e está tudo bem, e Satanás não vem para o confronto, e a gente pensa que está tudo bem. Mas se a gente não estiver atento, e a Bíblia nos alerta, ela diz que o diabo, nosso adversário, anda rugindo como leão ao nosso derredor, buscando alguém que ele possa tragar. E por isso que é importante que a esposa tenha uma vida no altar, que o marido tenha uma vida no altar,
para que quando o marido ou a esposa estiverem sob pressão, estiverem vivendo um momento difícil, estiver vivendo um dia cabuloso, um dia complicado, este homem cheio do Espírito, a mulher cheia do Espírito, iluminado e dirigida por Deus, com o discernimento de Deus, vai perceber e diz: aqui está tendo uma batalha na minha casa, está tendo uma batalha no meu relacionamento, está tendo uma batalha espiritual na minha célula, está tendo uma batalha espiritual na minha casa, e eu sou guerreiro de Deus, e vou me levantar em oração, e em nome de Jesus, as armas forjadas do inferno sejam aniquiladas na minha casa, sejam destruídas na minha célula, sejam derrotadas na minha igreja, e nós vencemos, e o inferno tem que sair e se retirar, e a unidade permanece, porque é o Espírito Santo de Deus e o poder de Deus que nos ajuda, nos mantém vivos, nos mantém ativos, com discernimento real e verdadeiro da batalha espiritual que acontece em nossa volta, porque o inferno não está brincando. Eu falo sempre lá no encontro com Deus, a gente vai para o encontro com Deus, que bênção que é. Lá Deus muda a nossa visão, Deus muda a nossa postura, Ele nos faz enxergar coisas que a gente não via, Ele abre a visão, abre o entendimento, e a gente está lá feliz, alegre. Agora eu sei o que fazer, agora eu sei como ir, fui liberto pela graça de Deus, pelo poder de Deus. E eu falo, mas não pense que o diabo está lá sentadinho, lá na calçada chorando, desesperado, frustrado, decepcionado, depressivo. Perdi. Eu pensei que eu ia acabar com a vida do Tom, não consegui, agora foi para o encontro. Perdi o Tom, vai para o céu fazer o quê? Já está até vai para o céu. Não. Satanás não fica depressivo, irmão. Ele se levanta com mais ódio. Ele não para, o inferno não para. O inferno não desiste. Ele está já armando uma nova cilada, ele já está procurando um outro meio. Ele já está tentando achar um outro jeito. O nosso inimigo, a Bíblia diz, é o nosso adversário. Não despreze o adversário, ele está vencido por Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, mas não despreze, porque ele é um inimigo astuto. Não baixe a tua guarda, a guerra espiritual existe, de verdade. E a primeira coisa que Satanás quer antes de destruir a nossa vida é tirar a unidade nos nossos relacionamentos. Começa a esfriar o relacionamento. O marido e a esposa vai esfriando, vai se distanciando, os problemas de todo dia, os problemas da família, os problemas financeiros, vai esfriando, vai distanciando, aos pouquinhos ele vai minando, ele vai destruindo, vai rachando a unidade, vai rachando a comunhão, lá na célula, uma palavra, um gesto, um olhar diferente, e a gente vai deixando, e ele vai semeando, e vai lançando, para destruir a unidade. Meus irmãos, o inferno não está para brincadeira. Nós somos guardados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mas o nosso adversário, o diabo, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Não baixe a guarda, não pare de orar. Oração não é só para a gente mostrar que é forte, oração não é só para mostrar o quanto que é crente, oração não é só para a gente cultivar um espiritualismo frágil, fraco. Oração é para que a gente seja revestida de Deus e ter o poder de Deus e o Espírito Santo ativo e avivado na nossa vida e no nosso coração, nos dando discernimento de espírito, abrindo o nosso entendimento, nossa compreensão. A oração é um soldado, o homem que ora, a mulher que ora, é um soldado armado, preparado e bem treinado para o momento da batalha, e um vencedor e uma vencedora, no nome de Jesus. Porque, minha irmã, vai ter dias que você vai ter que carregar o teu casamento, o teu relacionamento, os teus filhos em oração. Meu irmão, tem dias que é você, meu irmão, é você. Mas lá em casa é minha mulher que é de oração, pois agora vai chegar a tua vez. Não é de oração, comece a ser. Comece a orar, comece a buscar Deus, comece a se preparar, porque o diabo, nosso adversário, vou falar mais uma vez, anda ao nosso derredor, rugindo como leão,
buscando alguém que ele possa tragar. E esse alguém pode ser a tua esposa. Ele pode estar mirando no teu marido. Ele pode estar com os olhos nos teus filhos. Ele pode já estar babando de ódio pelos teus pais. E há momentos que Deus nos levanta, nós precisamos estar atentos, porque a guerra é de verdade. O inferno, o inimigo da unidade, porque sabe que na unidade Deus encontra um ambiente propício para ali Ele conceder e oferecer e derramar. Ali Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Um outro inimigo da unidade é a falta de conhecimento de Deus. Preste atenção nisso aqui. A ignorância a respeito das coisas de Deus pode nos fazer não compreender e discernir os tempos, e também não entender o agir de Deus ao longo dos tempos. Preste atenção. A ignorância é a falta de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo, Deus falou, o meu povo perece porque lhe falta o... É isso aí, irmão. O conhecimento de Deus, de quem Ele é, de como Ele age, de como Deus faz. E está tudo aqui descrito na palavra de Deus. Está tudo descrito nas coisas de Deus. E a gente pode aprender ainda muito mais em um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. Aprender o caráter de Deus. Aprender sobre o que Ele gosta, o que Ele não gosta, onde Ele tem prazer e o que Ele repudia. Quando nós andamos com uma pessoa por muito tempo, nós passamos a entender, compreendê-la num olhar. Eu sei quando a Lisiane está gostando de alguma coisa pela expressão facial dela, não precisa nem me dizer. Eu olho para ela, já sei se ela está alegre, está feliz. Não é assim? Com a esposa, com o marido com a esposa, com os filhos, com os pais. Às vezes o filho quer enganar o pai, né? Quer enganar a mãe, iludido. Não enganar pai e mãe, não engana. Filho não engana pai e mãe. Não, pai, para, eu te conheço. Eu já te conheço, eu já sei. Ou a mulher, né? A mulher às vezes ela nem quer mesmo disfarçar. A mulher tem aquele momento assim: tá tudo bem, amor? Tá. Ela fala, tá com o beição, tá tudo bem. O que aconteceu? Nada. Nada. A gente sabe que tem alguma coisa acontecendo ali, mas ela não quer revelar, ela quer que a gente adivinhe. Vai ser para um outro dia, uma outra mensagem. Falta do conhecimento de Deus. Não anda com Deus, não sabe. Não caminha com Deus, não entende. Não ouve, não lê as Escrituras, não estuda as Escrituras, não sabe. Não sabe quem é Deus, não sabe o que Ele faz, não sabe o que Ele pode, não entende como Ele age. E então é neste momento que a gente começa a fazer algumas comparações, não conseguimos entender, então nasce a comparação. Começamos a olhar para os outros, nós tentamos entender a Deus, o que Ele está fazendo na nossa vida, como Ele está fazendo na nossa vida, como Ele está agindo na minha casa, na minha célula, na minha igreja. Olha aqui, irmão. Essa hora que a gente começa a olhar para os outros. Deus está prosperando aquele irmão ali. Só eu que não. É a hora que começa a nascer aquela invejazinha, sabe, ciúme. Ou a invejazona mesmo, porque às vezes a inveja é bem grande mesmo. É quando Deus abençoa o irmão, ele vai lá e troca de carro, compra um carro novo. E eu venho para a igreja bem faceirão. Deus está trabalhando na minha vida, glória a Deus. Eu chego na igreja, o irmão está desembarcando do carro novo. Toma uma facada no peito. O culto já não prestou. Já vou embora decepcionado, frustrado, orando a Deus. Aí eu estou chegando a pé na igreja, o irmão de carro novo já. Porque o Senhor abençoa ele e eu não. Não está entendendo nada. Você não está entendendo o que Deus faz. Não sabe da forma que Deus age. Por que o ministério do outro vai mais alto e o meu não? Quem é o dono do negócio é Deus. Mas você não leu a Bíblia.
Você não viu o que Deus fez com Davi, como ele agiu com Davi, que foi desprezado pelos seus pais, pelos seus irmãos, todos o desprezaram, esqueceram, deixaram ele cuidando das ovelhas, enquanto preparavam uma grande festa, porque o profeta de Deus estava chegando. Ah, se Davi fosse como um de nós, oh Deus, todo mundo lá e eu não. Todo mundo participando da festa e eu não. Todo mundo lá é especial e eu não. Só eu fiquei aqui. Que há de... Olha aqui, irmão. Oh, frase que sai do nosso coração. Às vezes a gente fala com os lábios, às vezes segura, mas ela sai da nossa mente. A gente olha e diz: o que adiantou eu ser fiel a Deus todo esse tempo? O que adiantou eu servir a Deus com fidelidade todo esse tempo? Estou eu aqui ainda, cuidando das ovelhinhas, e os importantes estão lá. Deus me esqueceu aqui. Não sabe que Deus, Ele é que sabe o que faz, quando faz e como faz. Quando não conhecemos a Deus, a ignorância a respeito das coisas de Deus, dos tempos de Deus e do agir de Deus ao longo dos tempos. Porque num momento Davi estava cuidando das ovelhas, e um momento só depois, ele era o centro da atenção da festa, e o óleo da unção já estava escorrendo pela sua cabeça e nas suas vestes. No tempo de Deus, você não viu o que Deus fez com José? Como que Deus agiu com José? Deus deu um sonho para José. Deus deu um propósito para José. Deus disse que faria coisas grandes na vida dele. Deus disse que ele seria grande, que ele seria importante, que Deus o usaria com grandes formas, mas no final das contas ele foi traído. Muitos anos, irmão. E então ele começou a ver os seus irmãos crescerem e prosperarem, e ele foi embora, e a vida dele parece que só ia para onde? Só para baixo. Estava dando tudo errado. Ele pensava, não sei se ele pensava, mas nós pensamos, porque não conhecemos o Deus que servimos, não sabemos como Ele age, não entendemos nada do propósito de Deus, não entendemos nada dos caminhos de Deus, não sabemos de nada do que Ele está planejando. Então oramos e dizemos: Deus, só está dando errado, não está valendo a pena, não quero mais ir na célula, não quero mais ir na igreja, não quero mais orar, não quero mais o ministério, não quero mais te servir, não quero mais, porque só está dando errado, o tempo está passando e eu só vou para trás. É o ditadozinho aí fora que diz: foguete não tem ré. É verdade, foguete não tem ré. Mas o servo de Deus tem que aprender que às vezes Deus faz a gente andar para trás um pouquinho, porque Deus não precisa do foguete. Vários anos andando para trás, parecia que estava dando tudo errado, mas ele estava em Deus e fiel a Deus, porque ele entendia os planos de Deus e os propósitos de Deus e o sonho de Deus e o que Deus tinha plantado no seu coração. Até que não precisou de muito tempo, porque num dia José dormiu na masmorra de sempre, mas na outra noite ele estava dormindo no palácio real como governador de toda a terra do Egito. A ignorância, a falta de conhecimento de Deus, de quem Ele é, do que Ele faz, como Ele faz e por que Ele faz. Se nós estamos nas mãos de Deus, então eu estou no tempo certo daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Se eu estou na mão de Deus, então nós estamos no tempo certo, no momento certo daquilo que Deus está construindo em mim, através de mim. Deus não está atrasado nenhum dia. Nenhum dia. Mas quando a falta de conhecimento de Deus atinge o nosso coração, então nasce a comparação, e a comparação às vezes gera inveja e ciúme. A minha célula com a célula do outro. Ai, como está crescendo, deixa eu ver na fotinha. Tanto de gente. Não vou nem tirar a foto da minha, porque estamos tão pouquinho aqui. Eu acho que não está dando certo. Meu ministério é um fracasso.
Olha o que Deus faz, como Ele faz. Não quero mais, inimigo da unidade. Não quero mais caminhar, não quero mais continuar, não quero mais permanecer. Porque aparentemente, como a gente é movido pela aparência, irmão. Já contei essa história aqui, mas é bom relembrar. A pastora Adelar esteve aqui, pregando aqui com a gente, no retiro ano passado, depois esteve aqui na igreja. Deus chamou ele para o ministério, e ele foi lá no meio de um banhado, ganharam um terreninho, ele fez uma igrejinha de madeira, e começou a pregar o evangelho, e foi um tempo e nada, e dois, nada, e nada, e um ano já quase, e nada, e não ia para frente, e ele, no mesmo jeitinho, naquela igrejinha, no meio do banhado, igrejinha de madeira, morando de favor numa casa que nem estava terminada ainda de construir, as janelas ainda com madeira, as portas com tábua. E ele disse que uma noite ele estava se sentindo frustradíssimo. Olha aqui, irmão. Frustradíssimo. Porque o ministério dele não estava dando certo. Hoje a gente vê e diz, nossa, Deus fez maravilha na tua vida. Mas naquele dia ele não sabia o que ia acontecer. Ele estava frustradíssimo, então ele foi lá para fora de madrugada orando. A gente ainda quer colocar do nosso jeito, não entende nada de Deus. Quer impor ainda do nosso jeito. Ele disse que foi lá para fora, na varanda, e falou assim, Deus, se o senhor, ele queria ir trabalhar, tinha arrumado um emprego, que não conseguia nem viver, nem para comer, estava conseguindo. E ele foi lá e arrumou um emprego, ofereceram um emprego para ele. Ele disse, eu vou trabalhar. E Deus falou assim, eu quero você só no ministério. E ele foi lá e arrumou um emprego. E no outro dia ele começou a trabalhar. E ele incomodado. E ele foi lá na varanda, lá uma varandinha. E ficou lá e disse, Deus, se o senhor tem mesmo algo para mim, se o senhor tem mesmo algo para o meu ministério, se o senhor me chamou, eu quero que o senhor confirme, faça passar uma estrela cadente aqui, Deus, e amanhã eu não vou mais procurar emprego, e eu vou te servir, e vou dedicar a minha vida na obra que o senhor me chamou para isso. E ele disse que chegou a dar torcicolo no pescoço, então ficou olhando para cima. Amanheceu o dia e não está na estrela cadente nenhuma. Então ele ficou mais frustrado ainda. Ele disse, eu acho que acabou para mim. Talvez não é mais para mim esse negócio. Ele voltou para dentro, a Bíblia estava aberta. Ele foi pegar a Bíblia para fechar bem na Bíblia, no lugar onde tem a palavra de Deus. Eu não lembro mais o texto, mas o texto falava exatamente que Deus tinha chamado ele para uma grande obra. O que Deus falou, está falado algo parecido assim. Deus confirmando na palavra, e Deus disse para ele, pare de olhar para as estrelas e olhe para a minha palavra. Olhe para a minha palavra, eu te chamei para viver pela minha palavra. A gente não entende nada de Deus e quer desistir, porque não busca conhecimento de Deus. A gente quer adivinhar quem Ele é, segundo as nosso próprio pensamento. Outro inimigo de Deus aqui, que o horário já foi embora. Divergência de ideias, inimigo da unidade. Isso aqui é top. Divergência de ideias. Eu ainda escrevi uma frase que não é necessariamente um pecado, pelo contrário, pode revelar-se uma bênção de Deus. Mas olha aqui, irmão. Divergência de ideias. Eu estava vendo na internet ontem, eu acho que foi, tinha um judeu lá, ele falando sobre quando Deus decidiu fazer a mulher. Preste atenção aqui. E Deus disse, farei ao homem uma auxiliadora, uma adjutora. Ele disse que no original, a Bíblia diz que Deus disse, farei a ele uma concorrente. O original, o judeu lá, um mestre judeu, é uma concorrente. Eu achei legal o que ele falou. Ele disse, então a mulher, ela é concorrente do marido. Eu falei assim, porque para dar certo tem que ser concorrente, tem que ter essa divergência de ideias. Porque às vezes o marido, ele é impressionado, vê um carro novo, bonito, ele diz assim, eu vou trocar de carro. Ah, que carro eu vou trocar? Estou precisando trocar de carro. Eu preciso de um carro novo. Ele começa a olhar carro novo, a mulher já diz, o que você está fazendo aí? Nada, estou vendo aqui uns carros bonitos. Ela falou assim, ó, acho que Deus está revelando aqui, estou sentindo. Vai trocar de carro não. Vamos se enfiar em dívida, blá, 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 blá. Ela começa a falar em língua estranha até umas horas, né? Porque a gente começa a não escutar mais. Não vai
Aí o homem vai impulsionado daquela tristezinha, ele quer ir, ela, você não vai, e ele não troca de carro. Depois ele disse, ainda bem que a minha mulher me segurou, eu ia me enfiar numa furada, eu ia me meter numa fria. E às vezes o inverso também é real, é verdadeiro. A mulher está lá empolgada com alguma coisa, eu sei lá, quer fazer uma festa, vou comprar um vestido, já que estamos falando de comprar, né? Está empolgadíssima e vou fazer. E o marido diz, não vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso assim, vai ser desse jeito. E ela, concorrente. A divergência de ideias, irmão. Na igreja, na célula, na família. Que pode ser uma bênção, né? Como eu coloquei, não é um pecado, não é um erro. Pelo contrário, pode ser a bênção de Deus. As nossas reuniões, eu falei hoje de manhã, eu falo de noite. Acho que você vê nós aqui, o pastorzado aqui, a gente fala aí, o pessoal fala assim, nossa pastor, tem bastante pastor na tua igreja lá, né? E eu falo, tem 13 pastores lá na nossa igreja, e estamos fabricando mais. A máquina está ligada, a máquina de fazer pastor está ligada. Foi que pensam, né? Você é que você não vai nas nossas reuniões. Irmão, não vou contar tudo, só um pouquinho. O que tem na nossa reunião de pastores aqui é divergência de ideias. Vocês vêem nós aqui tudo bonitinho, sorridinho. Meu pastor Eduardo, querido, amado, te amo. Dá um coraçãozinho. Mas deixa eu começar a reunião ministerial para ver. Diverge, com respeito, é claro. A gente diverge, irmão. O pastor diz, eu acho que eu vou pintar a igreja assim. E alguém diz, pastor, mas será? Agora alguns são mais ousadinhos. Não, pastor, essa coisa, que horrível, terrível. Eles nem disfarçam alguns mais. Já dá no peito, já pá. Outro dia eu faço reunião, um dia eles falaram que eu estava com um cabo de vassoura na mão e falando que aqui vai ser. Mas é que eu estava mexendo numa carne, que eu faço uma carninha também, né? Top. De vez em quando dá uma pizza, a gente bate o cajado, mas depois, né? Depois agrada, bate a sopra, né? Pelos ouvidos, bate a sopra. Mas e dá divergência de ideias. Mas olha aqui, irmão, muitas coisas foram corrigidas, muitas coisas, muitos acertos nós fizemos, porque houve uma divergência de ideias. Quantas coisas eu disse, estava pensando, acho que vamos fazer assim. E eles, pastor, mas essa data aí, eu acho que não vai ficar bom, pastor. Pensa, vamos fazer assim, tem essa data. E eu paro e penso, às vezes eu fico, né, meio, eu falo mais não que sim. Fica me doendo aqui dentro, né, porque reconhecer que a gente está errado não é fácil. Mas eu paro e penso, às vezes não, é verdade, vamos mudar, está em razão. Vamos fazer isso aqui, não, mas vamos mudar, tem razão, divergência de ideias. Que acontece lá no relacionamento, o marido com a esposa, com os filhos, com os pais. Mas é um inimigo, pode se tornar um inimigo da unidade quando a divergência de ideias revela a imaturidade, que é quando não suportamos o pensar diferente, que as coisas não aconteçam exatamente do nosso jeito e no nosso tempo. Aí a divergência de ideias pode ser perniciosa para a unidade. Quando as pessoas pensam diferente, não aceitam o contraditório. Quando a pessoa pensa diferente, ela não aceita o pensamento diferente, ela quer impor a sua vontade. É quando no relacionamento o marido ou a esposa, mais as esposas, né, irmão? Mas as mulheres, né? Quer impor, né? Não tem que ser assim, bota, né? Mas quando um dos cônjuges, aqui é uma brincadeira só, quer impor, quando lá na célula quer impor, quando numa amizade, num relacionamento quer impor, a divergência de ideias, quando tem imaturidade, ela se torna um inimigo da unidade, porque diz, você pensa diferente de mim, não quero mais andar contigo. Porque agora você torce para o Flamengo, que estava ganhando do Grêmio, não sei quanto é que está agora. Estão acompanhando aí, né? Já vi. Você torce para o Flamengo, ganhou do meu time, vai ganhar do Grêmio, não sou mais teu amigo. Só os mais antigos sabem o que eu fiz aqui. Filme, hein, Lilian? Foi longe agora, né? Não sou mais teu amigo. Não venho mais nessa célula. Eu queria que as cadeiras ficassem num círculo, você colocou num quadrado. Eu não gosto de quadrado, eu não sou quadrado.
Eu gosto do que desce redondo. Misericórdia, está amarrado. Tem gente que gosta de descer redondo, né, irmão? Mas nós vamos subir para o céu quadrado em nome de Jesus, amém? Quadrangular. Quem que gosta de descer redondo, desça. Eu vou subir. Subir quadrado para o céu. A Play não entendeu, né? Depois você pesquisa aí no YouTube o que é descer redondo. Aprenda que o que desce redondo leva para baixo. Melhor subir quadrado. Amém? A divergência de ideias, irmão. Diverge, senta, conversa, acha um denominador comum. Não tem denominador comum. Olha aqui, irmão. Ai, meu Deus, é pesado isso. Mas às vezes eu falo para a nossa liderança. Já falei para alguns, no particular. Tem coisas que é para você entender, meu filho. Mas tem coisas que é para você só obedecer. Se não entende, não entenda. Mas obedeça. É só para obedecer. Aprenda a obedecer à liderança. Por mais que pareça que está tudo errado. Por mais que pareça, ou que talvez ele esteja fazendo tudo errado, aprenda com Davi. Vamos voltar para trás. Não vou voltar lá no tópico anterior, na falta do conhecimento de Deus. Aprenda com Davi. Ele tinha tudo para matar. Saul já era ungido de Deus, já era rei, o povo amava ele, tinha um exército, era poderoso. Saul estava rejeitado, queria matar ele, perseguindo, inimigo declarado. E ele viu Saul ali na mão dele. Ele disse: eu não vou botar a mão nesse homem que é ungido de Deus. Está fazendo tudo errado, mas não é problema meu. Eu não vou me meter nesse negócio. Deixa Deus aí. É divergência de ideias. Vai orar, vai buscar Deus. Divergiu com a esposa, com o marido, vai orar. Muita coisa a gente pode resolver em oração, porque a divergência de ideias não pode ser um motivo para quebrar a unidade que onde Deus derrama e ordena a bênção e a vida para sempre. Paulo diz: eu faço de tudo para manter a unidade, para manter a comunhão, o corpo de Cristo. E para encerrar a última, nossas falhas e fraquezas. As falhas e fraquezas daqueles que se unem conosco são um desafio para mantermos a unidade. Sabe por quê, irmão? Já falei sobre isso aqui. Tem uma mensagem, tema imperfeito, procura lá na nossa página no YouTube. Somos imperfeitos com síndrome de perfeccionismo. Falhas e fraquezas. Irmão, como a gente é sensível a falhas dos outros. Nós somos sensíveis às fraquezas dos outros, menos para nós. A nossa falha é tão bonitinha, não é, irmão? Olha aqui para mim. Preste atenção nessa parte aqui, bem importante. As nossas falhas são tão bonitinhas. Às vezes a gente até cultiva elas. A minha falha, irmão, ela já veio assim com como é que é? Um junto no pacote. Vem a falha e no pacote vem junto a justificativa. É assim ou não é? A falha já vem com um pacotinho de justificativa. Ela já vem justificada. Ah, eu falhei, mas é por causa... Já tem a justificativa. Ah, não, eu sou assim, mas é por causa... Aí tem lá... Eu sempre tenho uma justificativa. Aos meus olhos, por isso que a Bíblia diz lá, né? Que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque eu, filho, eu tenho as minhas falhas, mas eu tenho um porquê. Eu sou autojustificável. Então, para as minhas falhas, tem uma desculpa, tem uma justificativa e mais. As pessoas precisam me entender. Eu fico revoltado se ninguém entende as minhas falhas. Revoltado, mas não me entende. Mas é que eu sou assim mesmo. Mas é o meu jeito, é a minha criação. A falha autojustificativa já vem com o pacotinho da justificativa. E a gente vende ela tão bonitinha. Ah, irmão, eu sou assim mesmo, mas olha que lindinha a minha falha. Eu sou tão bonitinha. Minha falhinha de estimação. Essa aqui eu nem desisto dela. Eu sei que eu estou errado, mas eu gosto tanto dela. É porque a gente é tão mimadinho, é um mimo. Na minha falha é um mimo. Mas a falha do outro, tem uma cara de demônio essa tua falha aí.
coisa repulsiva. Deus tenha misericórdia. Fofoqueiro. A falha do outro é tão feia. A falha do outro é tão nojenta. A falha do outro é tão desprezível que eu não consigo olhar para a tua falha e ter piedade. Nós somos imperfeitos. Mas a minha falha é porque é minha falhinha, queridinha. A tua falha, ó Deus, pesa a mão. Imperfeitos. Nós queremos que as pessoas compreendam as nossas imperfeições. Nós queremos que elas nos amem do jeito que a gente é, embora com as nossas falhazinhas, porque o que tem? É só um pouquinho. Mas as falhas dos outros são um desafio tão grande para nós. As fraquezas dos outros é um desafio tão grande para nós, porque nós somos imperfeitos, mas temos a síndrome do perfeccionismo. Eu sou imperfeito, me aceite imperfeito, me entenda imperfeito, mas eu não aceito que você me dê imperfeição. Não pode errar comigo. Não pode falhar comigo. Eu falei com você, mas é porque eu tenho. Mas não pode, ninguém pode falhar comigo. Jesus falou sobre isso. Sobre o servo que foi perdoado uma dívida gigantesca, que nem em toda a sua vida ele poderia pagar aquela dívida. Então o rei foi lá e perdoou a ele. E quando ele saiu da cadeia, porque ele foi perdoado, ele foi até um amigo dele que devia um dinheirinho de um salário de um dia, um denário, um dia de serviço. E ele olhou para o amigo dele: me pague o meu dia de serviço. Ele disse: eu não vou pagar, eu não posso, me dê mais tempo, eu não tenho mais tempo. Mandou prender o amigo. Não perdoou. Ele gostou tanto de ser perdoado, uma falha grande, mas ele teve dificuldade de perdoar o irmão que tinha uma falhinha pequenininha. E é por isso, irmão, que unidade é frágil. E para manter a unidade nós precisamos de muito, mas muito perdão. E é por isso que Jesus disse para os seus discípulos que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Porque nós vamos precisar de muito. Porque eu vou voltar a falar o que eu disse lá no início. A igreja tinha tudo para dar errado. A igreja tinha tudo para não funcionar. A igreja tinha tudo para ser uma loucura. Mas é porque Deus, através do seu Espírito, move em nós. E é Ele quem nos mantém, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos sustenta. E Ele produz um ambiente de unidade que é frágil demais e tem muitos inimigos, mas é o ambiente onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Um casamento duradouro, irmão, tem muitas histórias de perdão. Muito perdão. Esse homem está comigo todo esse tempo e ainda larga a toalha molhada em cima da cama. Está revelando aqui, parece. Todo do mesmo jeito. É uma falha que não se corrige. É uma fraqueza que não vence. Sempre do mesmo jeito. Não consegue vencer, não consegue sair do lugar. Falhas e fraquezas daqueles que se unem conosco são um desafio para mantermos a unidade. Sabe uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo? É por isso que eu falo que eu sou um pastor hoje melhor do que eu fui antes no início. É que ninguém é igual. E que as coisas não acontecem, não podem acontecer sempre do mesmo jeito, do meu jeito pelo menos. Muita coisa aqui na igreja, irmão, não é feita do meu jeito. Muita coisa, se fosse perguntar para mim, eu fosse dar uma opinião sincera, a gente fazia de outro jeito. Mas eu aprendi que o jeito não importa, importa é que seja feito. Então eu parei de exigir o meu jeito. Eu parei de exigir que as pessoas façam aquilo que elas não podem fazer, que elas me ofereçam o que elas não têm. Ninguém pode dar para o outro o que não tem. Então eu perdoei elas, embora talvez quem tinha que ser perdoado era eu, né? A falha é minha, nem a dela, mas
Eu perdoo elas por uma expectativa que eu mesmo criei a respeito delas, e elas não podem suprir essa expectativa que eu criei em mim. Elas nunca me prometeram nada, nunca me disseram que iam fazer desse jeito, ou que ia ser do meu jeito, que ia fazer do meu jeito. Mas eu criei uma expectativa, então eu digo, tudo bem. Não é importante o jeito, não é importante o caminho, o importante é a origem e o destino. Ontem nós fomos lá para a Contenda, lá para Lapa, aliás. Fomos pelo asfalto, entramos na cidade lá pelo asfalto, lá pelo quartel. Quando nós voltamos de lá, o motorista pegou um outro caminho, uma estrada de chão no escuro. Eu comecei a olhar e disse, onde é que esse homem está levando nós, meu Deus do céu? Estrada de chão no escuro. Mas no final ele saiu lá no asfalto, do mesmo jeito. Era outro caminho, era outro jeito. Estava certo ou estava errado? Não estava certo nem errado. Porque às vezes não tem um jeito certo de fazer, tem um jeito diferente. Às vezes a esposa tem um jeito diferente de amar, o marido tem um jeito diferente de revelar amor, carinho, é um jeito diferente. O importante é que tem amor, que tem carinho. Alguém vai dizer, mas o certo é ir pelo asfalto, vai mais rápido. Mas outro ia dizer assim, não, o bom é ir lá pela estrada de chão, tem uns matos. Dá para ver os matos, é tão legal, dá uma paz na gente. Um jeito diferente de fazer a mesma coisa. E às vezes nós olhamos para as pessoas e queremos exigir delas que as coisas aconteçam do nosso jeito. E as pessoas não podem nos dar o que a gente espera. Não podem nos dar, Deus está falando de novo, Ele falou semana passada algo mais ou menos assim. As pessoas não podem nos dar talvez aquilo que nós precisamos, porque algumas coisas que precisamos nós só encontramos em Jesus. Inevitavelmente as pessoas vão falhar conosco. E às vezes as falhas e fraquezas podem quebrar a unidade, um ambiente propício. Unidade é difícil de ser construída, mas muito fácil de ser quebrada. Por isso deve ser nutrida em oração. Apenas uma igreja que permanece em Deus tem condições reais de viver em unidade. Fica em pé em nome de Jesus, irmão. Você entende agora melhor essa frase? A igreja tinha tudo para dar errado. Nós temos o homem natural que é contrário às coisas de Deus. A carne que ainda está aqui sujeita ao pecado. O inferno que tão de perto nos rodeia. Talvez a falta de conhecimento de Deus, porque não buscamos a Deus como devíamos buscar. Não tentamos conhecer a Deus, não mantemos relacionamento com Ele. Não sabemos exatamente quem Ele é, nem o que faz ou como faz, o que Ele gosta, o que não gosta, o que Ele quer e o que não quer. Nós temos divergências de ideias, muitas divergências de ideias. Graças a Deus pela divergência de ideias. Graças a Deus pela pluralidade de ideias, porque é juntos que construímos e estamos construindo. Deus está fazendo acontecer, as coisas darem certo. Talentos diversos, dons diversos. Deus, a sua multiforme graça, a Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme, há várias formas, é diferente, muitas formas diferentes Deus faz, Ele age. E temos muitas falhas e fraquezas. A igreja tinha tudo, todos os elementos, mas é só Deus, através do seu Espírito Santo, que nos mantém vivos, unidos, caminhando num propósito dado por Ele, plantado, semeado no nosso coração. A unidade precisa ser buscada, irmão. Unidade precisa ser construído. Unidade precisa ser intencional. Eu vou buscar isso, eu vou buscar de Deus. Deus, eu quero viver em unidade, de visão, de propósito, na minha família, com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais. Eu quero viver em unidade de propósito, Deus, na minha célula, com meu líder de célula, com as pessoas da minha célula. Eu quero viver em unidade de propósito com a igreja, Deus, com a igreja onde o Senhor me colocou. Eu quero pensar igual, eu quero desejar igual, eu quero
quero estar unido, porque eu sei que é na unidade que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.